Graça e paz, povo de Deus. E aí, como é que você está? Gente, sempre eu gosto muito de escatologia, eu gosto muito de teologia. Sempre, constantemente, pessoas estão chegando até a mim, chegam para mim com essa pergunta: Bispo, é possível um avivamento mundial? É possível um despertamento mundial? Bispo Valmir, antes do retorno de Jesus, haverá um avivamento? Jesus voltará em avivamento? São perguntas que chegam para mim. E como respondê-la? Através da Bíblia, através das Escrituras. Claro, gente, que a igreja ela vai triunfar. A igreja ela está reinando, ela está avançando. Nada pode deter a igreja. Porque a igreja ela vai chegar até o fim, tá certo? Quando a gente começa a ver as Escrituras, quando a gente começa a estudar os últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus, não haverá um avivamento mundial. Muito pelo contrário. Os dias serão de apostasia. Jesus, quando ele falou sobre o sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus ele vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Olha só, gente. O amor de quase todos, gente, esfriará. E nós temos percebido isso. O amor de muitos crentes se esfriando. O aumento da iniquidade. Hoje o ser humano, gente, não tem mais sensibilidade diante do pecado. Não tem mais discernimento. Tem crentes que não sabem discernir mais o que é pecado e o que não é. Por quê? Devido a esse aumento da iniquidade. E por conta disso o amor se esfria. Quando a gente lê as Escrituras, gente, existem vários textos que apontam nisso que eu falei. Não só Mateus capítulo 24, versículo 12. Existe outro texto também, muito, que é fundamental, em cima disso, em cima de apostasia. Antes da vinda de Cristo, não haverá um avivamento mundial, um despertamento mundial. Jesus não virá em avivamento, muito pelo contrário. Jesus vai voltar em apostasia. Né? Haverá uma apostasia. Olha o que é que diz aqui a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, que dia? Da reunião com ele, da segunda vinda de Jesus, que no versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Paulo está sendo claro, antes do retorno de Jesus, os dias será de apostasia. E haverá a revelação do homem iníquo, do filho da perdição. E provavelmente esse filho da perdição é o anticristo. Existe outro texto aqui que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, gente. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Olha o que é que Paulo continua falando para Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 1 ao 7. Eu não vou ler aqui todo o texto. Saiba disto.
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha só, olha que lista Paulo ele vai falar que nos últimos dias, antes do retorno de Jesus, antes da segunda vinda de Jesus, haverá tempos difíceis. Não haverá, que nem o pós-milenismo prega, um aquebrantamento de coração. Não haverá corações acessíveis ao Evangelho. Na medida que passa, é ao contrário. Percebe-se cada vez os homens vão endurecendo seus corações. Não está acontecendo esse amolecimento, não, muito pelo contrário. Os dias são terríveis, os dias são difíceis. E antes da segunda vinda de Jesus, haverá a apostasia. E nós já estamos presenciando essa apostasia. Cada dia que passa, percebe-se que a apostasia vem crescendo. Claro, meus irmãos, que aquele que é crente de verdade, aquele que está na rocha, aquele que é eleito, aquele que foi salvo verdadeiramente, que nasceu de novo em Jesus, ele jamais vai negar a fé. Ele tem um avivamento, o avivamento está dentro dele. E ninguém vai roubar a fé dele. Nenhuma tribulação, nenhuma tentação, nenhum pecado. Por mais que o pecado seja ampliado, por mais que o pecado aumente, o amor se esfrie mais e mais, mas ele vai guardar o avivamento. O avivamento está dentro dele. Amém, gente? Ele vai perseverar até o fim, que nem diz o texto de Mateus capítulo 24. Mas, gente, eu não acredito, eu tenho dificuldade de acreditar nesse reavivamento mundial. É difícil. Eu acredito, gente, num avivamento. Eu acredito que Deus pode tomar um local, uma cidade, pode. Mas um avivamento mundial é difícil. Como muitos têm pregado aí, como o pós-milenismo tem pregado e estão pregando, né? Que o retorno de Jesus se dá quando todos os povos, quando todas as nações serem discipuladas, quando todas as nações forem ganhas para Jesus. Eles pregam que Jesus virá em avivamento, não em apostasia. Mas quando a gente lê as Escrituras é ao contrário, né? Antes do grande dia haverá apostasia. O homem mau, o homem iníquo será revelado. O filho da perdição será revelado. Depois vem a segunda vinda de Jesus. Depois, Cristo vem na sua segunda vinda. Amém, gente? Então é só um esclarecimento para você. Eu, particularmente, eu não vejo base bíblica para o pós-milenismo. É muito difícil. Eu não quero ser pessimista, gente. Eu não sou pessimista. Eu sou otimista. Mas quando a gente percebe, nós estamos vendo isso, gente, na prática. Na prática. Percebe-se que os crentes antigamente, eles eram mais tementes a Deus. Dificilmente, quando a pessoa vinha para Jesus, ele já vinha com esse conceito. Eu não vou me afastar mais. Hoje a gente vê pessoas, sabe, levando Jesus, levando o nome de Jesus assim, não tem seriedade. Sabe, muitos não pagam o preço. Muitos se afastam de Jesus por qualquer coisa. Sabe, não tem mais aquele amor por Jesus, aquele brilho, né? E o pecado sendo ampliado, a iniquidade crescendo na nossa nação, a iniquidade crescendo em muitas nações. A Europa, que foi berço de avivamento, né, que transportou avivamento para outros continentes, hoje o que é a Europa?
Muitas nações se apostataram da fé. Quem foi a Inglaterra, gente? Uma nação berço de avivamento. Hoje, uma nação ateísta e esotérica. Por quê? Se apostatou da fé. Então nós estamos vivendo o dia de apostasia. Muitos homens pregadores, muitos falsos pregadores se levantaram, estão se levantando, não estão pregando a verdadeira mensagem. Não estão pregando o novo nascimento, regeneração, santidade. Não estão pregando a Bíblia, a palavra. Não, eles se tornaram amantes de si mesmos. Eles pregam o que o povo quer ouvir. Dificilmente você vai ouvir nos púlpitos das igrejas hoje os pregadores falando de Jesus, falando da volta de Jesus, falando de céu, de inferno. Não prega mais. Sabe, gente? Muitos estão empenhados nas pregações, naquela pregaçãozinha de autoajuda, os 3 segredos para alcançar a prosperidade, sabe? Isso não é mensagem de Jesus, isso não é Bíblia. Não, são princípios de apostasia já, né, no meio da igreja, no meio do seio da igreja. Mas eu quero concluir a minha mensagem em cima do versículo 13 de Mateus capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? E aquele que é crente de verdade, o avivamento está dentro dele. Ninguém vai roubar, ninguém vai deter. Esse sim vai perseverar até o fim. Amém? Fique na graça e na paz de Jesus.